Olá, nós vamos estudar as funções seno e cosseno. Elas são bastante simples, apesar de, no geral, terem uma fama, mas elas são simples. O ciclo trigonométrico, então nós temos aqui o ciclo trigonométrico. Ele é um ciclo que tem o raio 1. As medidas são as seguintes, nós já sabemos, né, que começa aqui e ele vai ter esse sentido anti-horário. Então, aqui 0 graus, 90 graus, 180, 270 e uma volta completa, 360. Essas medidas podem ser dadas em radianos. Então, é 0, uma volta completa é 360 graus, ou uma volta completa é 2π radianos. A metade de 2π é π radianos. Então, quando ela sai daqui e vem até aqui, é 90 graus ou π sobre 2 radianos. Aqui é 180 graus ou π radianos. Aqui 290 mais 90, 180, mais 90, 270 graus. 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. Quando fecha a volta é 360 graus ou 2π radianos. Essa medida aqui é 1. Então, para este lado é 1 positivo. Para cima, esse raio também é 1 positivo. Se para cá é 1 positivo, para este lado é 1 negativo. Para cima é 1 positivo, para baixo é 1 negativo. Com essas medidas, nós conseguimos fazer o gráfico. O gráfico da função seno, então a gente vai ter uma função assim, outra função que faz esse desenho. Nós já vamos ver, usando apenas esses pontos que eu falei para vocês, tá bom? A outra coisa, onde é que eu vou procurar o seno e o cosseno? O cosseno é com sono, então está deitadinho aqui, tá? Cosseno com sono, deitado. E o seno está acordado, combinado? Cosseno com sono e aqui acordado é o seno. Então, vamos agora ver essa figura, eu tracei aqui, ok? Então, nós temos aqui o seguinte, uma volta completa, nós vamos trabalhar em radianos. Vamos lembrar que 0 graus é o mesmo que 0 radianos. Agora, 90 graus... 180 graus, 270 graus e 360 graus. Bom, se 360 é 2π radianos, 180 é a metade de 2π é π radianos. 90 é a metade de 180 e a metade de π é π sobre 2 radianos. E esse daqui vai ser 3π sobre 2 radianos. Muito importante que vocês memorizem esses valores. Aqui, então, sempre no sentido anti-horário, começa aqui. 0, o 90 graus, que é π sobre 2, observe que são os valores que eu coloquei aqui. Depois de π sobre 2 vem π radianos. Não é para pensar que é o π 3,14, aqui é o π radianos que vale 180 graus. Aqui é 3π sobre 2 radianos. E aqui, então, quando fecha, é o 2π. A circunferência trigonométrica, ela tem uma característica importante, é que o raio é 1. Então,
para este lado, pensem comigo, para esse lado é um positivo, para este, neste ponto, é um negativo, e aqui no meio é o zero. Então, para o consono, cosseno, nós temos os valores 1, 0 e menos 1. Para o seno, que é esse eixo aqui, então nós temos o 0, para cima o 1 e para baixo o menos 1. Então, vamos começar com o seno. O ângulo nós vamos pegar de 0, π sobre 2. Ah, mas por que você está usando π não em graus? Porque sempre que se trabalha com circunferência trigonométrica, vai se trabalhar com radianos. Então, não adianta eu ensinar com graus e depois vocês se depararem com radianos como se fosse a coisa mais complicada do mundo. Então, já vamos. O 90 graus, que é esse aqui, é o mesmo que π sobre 2 radianos. E aqui, então, nós temos 180 graus, que é π radianos, 3π sobre 2 radianos e, completando a volta, 2π radianos. O seno, vamos primeiro ver o seno. O seno são os valores aqui, né? Então, o que acontece quando o seno, lembrem que é este daqui, é o que não está com sono, o cosseno com sono, o seno sem sono. Então, o seno pode dar menos 1, 0 e 1. Então, vamos pensar, para o 0 graus, sempre olhando para cá. Quando eu tenho 0 graus, eu olho para cá e eu encontro quem? O zero. Quando eu chego aqui no π sobre 2, quando eu olho no eixo x, o π sobre 2 está em cima do 1. Então, π sobre 2 vale 1. Quando eu vou aqui no π radianos, eu tenho que olhar para o eixo do seno, que é este. Quando eu olho para lá, eu encontro o 1, 0, menos 1. Daqui eu olho para lá e encontro o 0. Aí depois eu venho para 3π sobre 2. Quando eu olho nesse eixo x, eu estou no menos 1, no 0, no 1. No menos 1. E no 2π, eu estou aqui. Então, eu tenho que olhar para o sem sono, para o seno. Eu toco no 0, no 1 ou no menos 1? Eu toco no 0. Então, eu vou pegar esses valores e vou colocar no gráfico. Eu não vou nem usar o par ordenado XY. O primeiro valor é do eixo X, o segundo é do eixo Y, tá? Esse aqui é o valor de X e esse é o valor... Esse é o X e esse daqui é o Y. Então, eixo X, eixo Y, sistema de coordenadas cartesianas. Vamos montar os pontos. 0 e 0, bem em cima do 0. π sobre 2 e 1. π sobre 2 com 1. Aqui. π e 0. π radianos com o 0. Então, fica em cima do π radianos. Vou colocar aqui radianos para não ter que escrever em todos eles. Depois, 3π e menos 1. 3π com menos 1. Aqui está o ponto. Depois, nós temos 2π e 0. Aqui está. E esse gráfico faz o movimento de uma cobrinha. E se nós continuássemos, ele ia fazendo assim infinitamente. Sempre nesse movimento, tá? Tem uma coisa importante aí, que é o domínio e a imagem, mas a gente já vê em seguida.
vamos montar o gráfico do cosseno. Então, agora a gente vai esquecer o seno e vamos pensar no cosseno. O cosseno é cosseno com sono deitadinho, certo? Então, nós temos para o cosseno 1, 0 ou menos 1, um desses três valores. Então, eu vou começar no 0 graus aqui, ó. Para 0 graus, eu tô aqui. Eu estou no consono, então eu tô no 1, no 0, no menos 1. Estou exatamente no 1. Aqui, no 0 graus, eu poderia estar no 1, no 0, no menos 1, mas eu estou no 1. Agora, nós queremos π sobre 2. Π sobre 2, eu tenho que olhar para quem está com sono. Quando eu olho para quem está com sono, nesse eixo aqui, para o cosseno, eu encontrei o 0. Quando eu chego aqui no π radianos, eu não vou olhar lá para o seno, para o sem sono, eu olho aqui, ó, deitadinho. Eu encontro o menos 1, o 0, 1. Encontro, estou bem em cima do menos 1. 3π sobre 2. 3π sobre 2 está aqui. Eu tenho que olhar para o eixo do cosseno, com sono. Quando eu olho daqui para lá, eu encontro o menos 1, o 0, o 1. Eu encontro 0. 2π está aqui. Então, 2π. O consono, cosseno, pode dar 1, 0 ou menos 1. Olha, se eu tenho que olhar nesse eixo aqui deitadinho, ele está bem em cima do 1. Agora eu vou esquecer esses valores aqui, que é o do seno, e nós vamos trabalhar com o cosseno. Então, os pontos são 0 e 1. Quando eu tenho 0 e 1, vejam que esse é o valor do x e esse é o valor do y. Vai sobre o eixo x ou vai sobre o eixo y? 1 é valor de y, então vai sobre o eixo, aqui é o x, aqui é o eixo y. Depois eu tenho o ponto π sobre 2 e 0. π sobre 2 com 0. Olha só, π sobre 2 e o 0. Esse é valor de x, então vai sobre o eixo x. Depois nós temos π e menos 1. π com menos 1. E 3π sobre 2 e 0. Então, 3π é o valor de x, então vai em cima do 3π. De novo, olha só, deu 3π sobre 2 com o 0. Agora, eu não sei se vai sobre o eixo x ou y. Esse é valor de x, esse é valor de y. Então, o que está zerado é o y. Então, esse não... Ele vai, quando tem o 0, vai sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Como tem o valor de x, vai sobre o eixo x. Em seguida, nós temos o ponto 2π e 1. Então, aí fica fácil, 2π com 1. E aí, observe que ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E ele vai seguir fazendo esse movimento, e ele vem para cá fazendo esse movimento, e vai sempre, sem nunca sair dessa margem do menos 1 e 1. Por quê? Porque o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Aqui também não vai fugir. Ele vai vir fazendo esse movimento sempre entre o menos 1 e 1. Agora, sobre a função seno e a função cosseno, sobre funções, a gente sempre trabalha com domínio e imagem. O domínio da função seno
o domínio de f da função, domínio é sempre do eixo x, tá? Então, o domínio, você pode usar qualquer valor positivo ou negativo. Eu optei por esses aqui, mas em seguida tem mais valores para π, como aqui tem menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2. Assim como se fosse número inteiro, seria 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Né? E também os números quebrados, 1,5, 1,3, menos 1,5, menos 1,3. Então, do eixo x, você pega todos os números, portanto, todos os reais. A imagem sempre da função se refere ao eixo y. Ora, quais são os valores que eu utilizo? Por mais que esse gráfico, essa cobrinha, ela vem aqui e vai, mas ela nunca passa do 1 e nem do menos 1. O limite dela é sempre 1 menos 1, 1 menos 1. Então, para colocar esta resposta, nós colocamos que é o intervalo que vai de menos 1 até 1. Quando eu coloco esse colchetes para dentro, é para dizer que o menos 1 e o 1 estão incluídos. Isso da função seno. Da função cosseno, a gente representa só assim, tá? Então, a função cosseno de x, aqui é a função seno de x, função de x. Nós queremos o domínio de f da função e a imagem de f. Lembre-se que o domínio está no eixo com sono, é na horizontal, e a imagem é sempre da vertical. Então, domínio valores de x. Posso usar os positivos e posso usar o negativo, porque essa curva vai vir assim, ok? Então, eu posso usar valores positivos e negativos, todos os reais. Agora, a imagem, por mais que ele faça esse movimento, né? Também vai dar um movimento. Ele não passa acima do 1, nem abaixo do menos 1. Ele vai de menos 1 até 1. Então, é isso. Temos a função seno e cosseno, domínio e imagem, né? Numa próxima aula, então, a gente vai ver a função tangente. Até mais. Obrigada.